Graça e paz, queridos. Pastor Dagoberto me pediu para avisar que quinta-feira começa o tempo de graça aqui de novo, que estava suspenso. Então, da meio-dia e 15, meio-dia e 45, meia hora, as pessoas que estão pelo centro e que podem, nos seus momentos de almoço, vai ter sempre essa reunião aqui. Abramos as nossas Bíblias em nome do Senhor, ou focalizemos o texto em nome do Senhor, Daniel capítulo 4. Há um cântico velho do nosso cantor cristão que diz: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Que o Senhor nos permita ver além da letra, vermos a Ele. Que a sua graça nos possa conquistar o coração para isto. Daniel capítulo 4. Eu vou pedir ao irmão professor Manuel para fazer essa leitura. E eu vou fazer uma observação aqui. Você vai me descobrir por que o capítulo 4 de Daniel é o único na Bíblia. Qual é o motivo que faz com que este capítulo seja o único da Bíblia? Neste aspecto. Ok? Então vamos ler. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu,
e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor,
já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que texto, não? O que faz este texto ser único em toda a Bíblia? Não estou ouvindo. Não, tem vários textos que se há o reconhecimento da grandeza de Deus. Começou a esquentar. Esse é o único texto da Bíblia que foi escrito por um pagão. Eu, Nabucodonosor. É um texto em que não é narrado por outra pessoa. É o próprio contando a sua experiência. Este é um texto que fala de alguma coisa muito interessante. Nós vamos começar com Jó, capítulo 33, versículo 14 e até o versículo 19. Nós vamos ler assim, olhando como é que Deus fala. Às vezes Deus fala de uma maneira, você não entende. Deus fala de outra maneira, você não entende. Então Deus usa megafones. Deixa, talvez, fazer aqui uma... nós temos muita dificuldade para ouvir a voz de Deus. O primeiro capítulo do livro de Daniel, Deus está tratando com o seu povo e leva os meninos para a academia da Babilônia. Lá eles são provados e eles tomam posição. No segundo capítulo, Deus faz uma revelação a Nabucodonosor. A estátua com os 4 elementos: cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e barro. Onde Deus vai mostrar toda a história dos gentios até o milênio. Toda a história do povo de Deus e a história dos gentios. O que vai acontecer.
Nabucodonosor achou interessante, Deus falou com ele. No capítulo 3, Nabucodonosor resolve que ele, porque cabeça era de ouro, peito de bronze, não vai mudar de reino. O reino da Babilônia vai continuar e fez uma estátua toda de ouro, como dizendo assim, eu não aceito o que Deus está dizendo. Eu sou Nabucodonosor, o grande imperador, o grande rei. Eu não vou deixar que o meu reino passe para outro. E construiu uma imagem e mandou que todos se curvassem diante da imagem. Mas os 3 meninos não se curvaram e se puseram diante da imagem de pé. E aí eles foram lançados na fornalha e Deus fala com Nabucodonosor a segunda vez, através da sua presença no fogo. Foi uma linguagem muito significativa. Deus falou com Nabucodonosor. Agora, a gente não quer entender Deus. E quando a gente não quer entender Deus, Ele vai trazer alguma linguagem para falar conosco mais pesada. Então vamos verificar como é que Eliú, que no livro de Jó representa o Espírito Santo falando, porque Jó era um homem justo. Cuidado com homens justos. Homens justos são perigosos. Homens justificados são os homens certos. Quando o homem é justo, ele está baseado na sua justiça. Quando o homem é justificado, ele está baseado na justiça de Cristo. A nossa justiça são trapos de imundícia. E ela é orgulhosa. Eu me orgulho da minha justiça. A justiça de Cristo, o homem adora, de cabeça no chão, reconhecendo que se o Senhor não nos cobrisse, nós iríamos nos expor à vergonha. Então, há uma diferença de ser justificado e ser justo. Justificado é pela justiça de Cristo, justo é pela sua própria justiça. E a nossa justiça é arrogante. A nossa justiça é impetuosa. Então Deus falou com Jó de uma maneira, falou com Jó de outra maneira, Jó não entendeu. Aí teve que falar na terceira vez, e a terceira vez é dura. E Jó teve um tempo todo, do capítulo 3 de Jó, inicialmente do capítulo 4 de Jó, até o capítulo 32, Jó se defende o tempo todo. Até que aparece no capítulo 32 Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. E ele começa dizendo, Jó, desce desse pedestal. Eu preciso falar com você. Ali é uma forma da encarnação de Cristo e da obra do Espírito Santo falando com o homem aqui embaixo. Porque o homem foi picado por uma abelha. Essa abelha é a abelha de querer ser como Deus, de ser onipotente. Esse texto do capítulo 4 de Daniel, especificamente vai tratar do Altíssimo. É o conceito do Altíssimo. E nós vamos entrar nele, mas primeiro vamos ver aqui o que diz o Eliú para o Jó. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Olha bem o que ele está dizendo. Deus, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos. Deus fala uma vez, fala a segunda vez. Mas normalmente nós escutamos a voz de Deus. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele tem um trabalho muito interessante sobre o megafone de Deus. Deus está falando conosco, nós estamos brincando nos nossos brinquedinhos. Eu me lembro dos meus filhos em casa, quando eles eram pequenos. E o ser humano nasce com 4 coisas que são inatas do ser humano: egoísmo, mentira, rebeldia e caos, desordem. Nenhuma criança é ordeira, nenhuma criança é obediente, nenhuma criança é verdadeira e nenhuma criança é pródiga. Isso é inato. E a rebeldia é de toda criança. E para você fazer uma criança obedecer, tem que ser, às vezes,
firme. Criança se cria com 2 princípios, amor e firmeza, só isto. Então, às vezes, chegava e dizia assim, a mãe preparava o almoço, vamos almoçar, espera aí. Estão brincando, está brincando, quem é que vai? Aí, a comida está na mesa, vem almoçar, espera um pouquinho. A comida está na mesa, espera um pouquinho, mas esse pouquinho deles não acaba nunca. Aí eu fazia assim, dou-lhe uma. Aí começava, dou-lhe 2. E não havia lei da palmada. Dou-lhe 3 é palmada, lá no quarto. E mesmo havendo lei da palmada, eu sou contra a lei da palmada. Porque quem tem que corrigir meu filho sou eu. Porque se eu não corrigir, a polícia depois vai puni-lo. E eu tenho que quebrar a vontade do meu filho. E eu levava no quarto, e ficava só nós 2, não na frente de ninguém. Tinha uma varinha, essa varinha continua, e eu botava ali e conversava. Você sabe por quê? Porque eles já tinham passado por 2 estágios antes, que é informação, instrução, e depois de instruído, tem a admoestação, admoesta, e depois da admoestação, aí vem a correção. E aí no 3, gastava um tempinho, estou falando isso porque tem pais aqui que precisam. Depois do 3, aí nós ficávamos conversando um pouco, papai vai ter que corrigir você. Dói mais em mim do que em você. Mas eu preciso que corrigir. Dava umas 2 ou 3 lambadinhas no traseiro. E é no traseiro porque Deus já preparou aquele lugar mais fofinho. E ali eu ficava com ele mais uns 10, 15, 20 minutos, se fosse necessário, enquanto ele parasse, quando ele está... Aí eu abraçava, beijava e saíamos os 2 de mãos dadas, porque eu não estava ali para punir meu filho, mas para corrigir. Não corrigi mais do que umas 5 vezes cada um deles. E quando dizia na terceira, 2, já estava de mão lavada, e vinha e sentava. Porque obediência no ser humano sem Cristo tem que ser por uma coisa mais forte, firme. Deus fala uma vez, você não escuta. Deus fala 2 vezes, você não escuta. Mas o homem não atenta para isso. Versículo 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Então Deus está falando, e a pessoa não está escutando. Às vezes ele fala em sonho, ele fala em visões, ele fala através da palavra, e as pessoas não acham que não. Aí verso 18 e 19... Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Aí então vem a hora do sofrimento. O megafone de Deus é o sofrimento. Você não quer escutar? Então eu vou trazer sobre você alguma coisa para você se despertar. Deus falou na primeira visão de Nabucodonosor, falou na segunda com os moços, mas Nabucodonosor não se importou. Eu sou Nabucodonosor, o imperador do maior império do mundo. Verso 30 de Daniel capítulo 4, vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade?
Já viu um negócio mais arrogante do que esse? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real como meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Isso é uma coisa que Deus não distribui, é glória, sabe? A minha glória não darei a homem algum. Mesmo quando você constrói uma coisa, você não construiria se você não tivesse inteligência, se você não tivesse saúde, se você não tivesse condição. E quem foi que deu isso para você? Isso chama-se arrogância. O pecado nos ensoberbece, nos envaidece, nos orgulha, nos exalta e nos torna insuportáveis. Todo sistema que nos leva para cima, para a grandeza, é perigoso. Então esse rei faz um decreto para que as pessoas considerem o que aconteceu com ele. E ele faz uma citação de 6 vezes da palavra Altíssimo, que até então não havia aparecido no livro de Daniel. Vamos primeiro para o versículo 2 de Daniel 4. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quem fez? Deus, o Altíssimo. Este é um termo, é um nome dado a Deus para identificar aquilo que nós chamamos na Bíblia de soberania. O que governa sobre céus e terra. Há vários nomes para Deus na Bíblia. Quando ele se manifestou de uma forma restauradora a Abraão, ele se manifestou com o nome El Shaddai. Abraão era um velho de 99 anos. Estava decrépito, impotente. Ele tinha sido rebelde contra o Senhor em ouvir a voz de Deus. Gerou um filho na carne quando ele tinha 86 anos. Durante 13 anos, Deus ficou em silêncio. E quando ele se manifesta a Abraão, ele diz assim: eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que amamenta. Eu preciso tratar você como criança. Eu preciso fazer você depender de mim. É uma ideia de intimidade. Mas quando Deus está falando sobre o governo, ele não se apresenta como El Shaddai. Ele se apresenta como o Altíssimo, El Elyon. Este é o nome pelo qual Satanás tem mais ambição. É o nome da exaltação de Deus e do governo de Deus. E nós encontramos a primeira citação desse texto, desse nome, quando Abraão venceu contra os reis da Babilônia que vieram tomar o vale de Sim, com os seus exércitos, e levou Ló, e capturou Ló,
e Abraão foi lá buscá-lo, e quando ele vinha da vitória, ele teve um encontro com Melquisedeque. Nós vamos para Gênesis capítulo 14, o versículo 18. Melquisedeque é o sumo sacerdote da ordem de Jesus Cristo, ou da ordem da graça. Foi aí que Abraão deu o dízimo ao Senhor. Então no versículo 14 diz... 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então esse é o termo, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é esse Deus Altíssimo? É o soberano. Vai ver como é que ele vai descrever no verso 19. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Olha só. O Deus Altíssimo que possui, ou que governa, ou que administra os céus e a terra. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E bendito seja o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo que entregou. Não foi Abraão que venceu, foi o Deus Altíssimo que entregou. O Deus Altíssimo, o Altíssimo, é quem governa esse mundo. No capítulo 14 de Isaías, os versos 12 a 14, Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Peraí, um momentinho, professor. É que eles estão tendo um pouquinho de dificuldade, é um pouco mais atrasado lá o sistema de encontrar. Aí. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Preste atenção. Ele não quis ser semelhante a El Shaddai. Ele não quis ser semelhante a Javé. Ele não quis ser semelhante a Elohim. Ele não quis ser semelhante ao Senhor. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Quem é? Vamos voltar para o verso 12, só para a gente entender. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Quem é essa estrela da manhã? Lúcifer. O fulgurante de luz. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Mas o verso 14, ele diz aqui, com muita... Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O princípio da grandeza. Ah, se eu fosse Deus, para eu governar este mundo. É o grande princípio da destruição de qualquer pessoa. Nós estamos diante de um capítulo que trata especificamente de um homem que quer ser o adorado. Quer ser reconhecido
Nabucodonosor havia vencido todos os reinos daquela época. Ele tinha conseguido vencer o faraó Neco, havia derrotado os assírios, havia tomado a região da África. Ele tinha conquistado tudo e ele disse: eu estava no meu palácio, sossegado, tranquilo, não tinha mais o que conquistar. Vamos voltar a andar um pouquinho pelo texto no capítulo 4, para a gente ver um pouquinho aqui o que estava por trás. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Evidentemente, que esse todos aí não é todas as terras do mundo, mas de todas as terras do império de Nabucodonosor. Porque ele não foi imperador na China, ele não foi imperador no Brasil, que naquele tempo não era Brasil, mas eram os índios que viviam aqui, eram todos do seu império. Todos os povos, nações e homens e todas as línguas que habitam em toda a terra. Essa terra aqui em toda a terra não é toda a terra, mas de toda a terra do seu império. Paz vos sejam multiplicados. Ele já começa diferente, porque ele vai contar o que aconteceu com ele. O versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Deus o Altíssimo, ou Deus o Soberano, o Senhor do Universo, o que foi que Ele fez comigo? Eu quero contar para vocês, vamos ficar um pouquinho ainda no 2 aqui. Preste bem atenção, sinais e maravilhas. O que são sinais e o que são maravilhas? Se você for estudar um pouquinho a Bíblia, você vai ver que sinais é aquilo que Deus faz fora de nós. E maravilhas é aquilo que Deus faz dentro de nós. Sinais são acontecimentos extraordinários de Deus em toda a natureza. Mas as maravilhas é quando Deus faz em nós e nós nos maravilhamos do maravilhoso, porque o único que é maravilhoso neste universo é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maravilhoso conselheiro, e é o Deus forte, e é o Pai da eternidade, e é o príncipe da paz. E este Senhor Jesus Cristo faz coisas maravilhosas, e uma das maravilhosas coisas que Deus, o Senhor Altíssimo, fez para com Nabucodonosor, foi trocar o coração de Nabucodonosor, primeiro de homem para animal, e depois de animal para adorador. É Deus que faz isso. É o Altíssimo que faz isso. É o soberano Senhor que faz isso. Ele fez algumas coisas para comigo. Nabucodonosor está descrevendo. Versículo 3, quais grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. As maravilhas são mais poderosas do que os sinais são grandes e são externos, mas sabe qual é das maravilhas a maior? Tem um velho hino que canta, no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas das maravilhas, sempre a maior é transformar pecadores em filhos de Deus. Transformar água em vinho é um sinal extraordinário de Jesus. Mas transformar o ladrão, o facínora, o bandido, o cara que está roubando o povo em um filho de Deus, isso é uma maravilha extraordinária. Transformar Nabucodonosor em adorador, meu amigo,
um cara que só queria, que era o centro do universo, isto aqui é maravilhoso. E ele diz assim, o seu reino é sempiterno. Porque ele havia feito uma imagem dizendo, vai ser o meu de ouro todo. Mas aí ele aqui nesse assunto ele diz, o seu reino é sempre eterno, é eterno. E o seu domínio vai de geração em geração. E isto vai explicar depois a queda da pedra nos pés da imagem e o reino de Cristo no milênio e o reino do Senhor por eternidade e eternidade. Porque eu não fui feito para a morte, eu fui feito para a eternidade. E um dia eu vou ser eterno. Não preciso ser membro da Academia Brasileira de Letras para ser imortal. Eu sou imortal em Cristo Jesus. Porque um dia o corpo dorme e depois ele vai voltar para ser para sempre. Então, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Ele casou-se com a filha do imperador da Pérsia, da Média. E ela era muito assim, mandona. Parece que é pleonasmo. Essa história de mulher de rei mandona é muito comum. Mulher de súdito nem tanto. E ela estava muito desgostosa, porque lá na Média tinha montanhas, e aqui na Babilônia não tinha montanhas, era uma planiçona. Ela disse, eu quero um jardim que eu possa ver uma montanha. E Nabucodonosor mandou construir um jardim com 144 metros de altura, do tamanho de 2 campos de futebol, e cheio de palmeiras e tudo aquilo, era uma coisa mais linda do mundo, feito uma pirâmide, e ela ficava lá, e ele estava tranquilo, na sua piscina de água quente. Uhul! Nabucodonosor fez o rio Eufrates fazer uma curva até o seu palácio, e fazer uma termo para esquentar as águas, e ele tomava banho de água quente, 500 e tantos anos antes de Cristo. Você imagina? Uma coisa linda, maravilhosa, estava tranquilão no seu palácio, feliz. Conquistei, o que eu tinha que conquistar? O Neco não deu nada. Na guerra de Carquemes, ele venceu lá, os assírios venceram, mas agora eu venci os assírios e agora eu estou no poder, sou eu sou o Nabuco. Eu não sei se vocês são muito novos, mas o Clóvis Bornai uma vez se vestiu de Nabucodonosor, era uma coisa linda, toda de paetese, e ele era o Nabucodonosor, mas aquele era o Nabucodonosor muito... Bem, agora ele disse, estou tranquilo. Verso 5, tive um sonho. Eu estava tranquilo, tive um sonho. Ele era sonhador. Vocês se lembram que ele já teve um sonho anteriormente, aquele sonho aquele ele não contou. Tive um sonho que me espantou. Ele perdeu o sono. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Perdeu o sono. Eu já tive sonho também que acordei de noite e não conseguia dormir. Eu não sei se vocês já tiveram isso. Pesadelos, né? E ele ficou sem saber. No outro dia, versículo 6, por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença, e ele sempre, você vê que é coisa de autoridade, logo vem logo, os sábios da Babilônia que fizessem saber a interpretação do sonho. Mas da outra vez já não tinha dado certo. Quantos anos se passaram de lá para cá? Mais ou menos uns 27 anos.
E a gente não aprende, a gente esquece as coisas, e aí, vamos embora. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação. Contei tudo e eles... Por que eles não, aqui agora eles não interpretaram? Da outra vez eles queriam que Nabucodonosor contasse o sonho para ele poder dizer. O Nabucodonosor, ou porque tinha esquecido, ou porque queria provar, não contou. E só Daniel. Agora eles estavam com medo de contar e não ser, porque normalmente essa turma vive enganando os outros. Quem anda por cartomante, quiromante, quem anda por horóscopo, quem anda por essas coisas todas procurando, vive sendo enganado, quer saber coisas boas. Tinha uma senhora aqui que fazia o horóscopo da rádio, da televisão, e às vezes elas não mandavam o script do dia para eles. Aí eles pegavam do dia, da semana anterior, e botava aquilo ali na televisão, o horóscopo diz hoje assim, e aí todo mundo, é isso aqui, é meu dia, vou ter, porque tudo é genérico, é igual remédio, é assim, você se encontrar alguém, aí vai a coisa, e você vai encontrar um parceiro e tal, e qualquer um que aparece você recebe. Aí eles ficaram com medo, e não quiseram contar a interpretação. Aí entrou, versículo 8. Por fim, me apresentou Daniel. Daniel, ele era o segundo no reino de Nabucodonosor. Foi o terceiro no reino de Nabonito. Mas no reino de Nabucodonosor, Nabonito é o filho dele. Ele era o segundo. E o segundo nome... cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos, que ele já tinha conhecido, mas ele não conhecia muito o Altíssimo. Os deuses santos. E lhe contei o sonho, dizendo... Gente, já foi para o 37? Mas foi ligeiro. O negócio aqui não é de brincadeira não, hein? Hein, Nai? Você tá com o pé na... Vamos embora. Beltesazar, chefe do... Por fim, me apresentou o nome. Agora o nome. Beltesazar, chefe dos magos, chefe dos caldeus. Ele estava ocupando uma posição, não é que ele era mago, ele estava ocupando uma posição acima, porque os magos eram o top da liderança, e ele era o chefe deles. Eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Vamos lá um pouquinho mais. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. E crescia a árvore, tornava-se forte. Aí ele vai contando a história da árvore. Essa árvore, ela sempre na Bíblia, árvore grande, representa homens grandes. Os carvalhos do Líbano são representações de pessoas grandiosas, que se exibem com grande poder. E esta árvore, ela ia até o céu. Preste bem atenção. Todo o processo babilônico é para você controlar o céu. Lá na Torre de Babel, que é Babilônia, eles construíram uma torre cujo tope chegasse ao céu e fizesse o nome deles célebres e se tornassem reconhecidos. Todo este movimento para riba é perigoso.
Tudo aquilo que nos eleva e nos põe numa posição de quem sou eu, afinal de contas. Outro dia veio um filmezinho bem interessante desses de internet aí, um problema de racismo, um preto dirigindo um carro e o guarda chega e para a pessoa. E ele disse, os documentos do carro. Procura os documentos. Estou sem os documentos. Sem documento. O guarda. Seus documentos. Estou sem os meus documentos. Isso tinha que ser. Já, porque o outro era preto, isso é coisa de preto. Tá vendo? Sem o documento do carro e sem. Não, eu sou o desembargador fulano de tal, do Rio de Janeiro. Alucinado. Ainda é desembargador. E aí começa, pá. Mas o cara dirigindo e quietinho ali, disse, olha moço, tudo bem, você pode me levar para a cadeia, estou sem os documentos, está errado, mas eu sou o desembargador. E ele bota no computador ali e vê o nome, e acho que viu a fotografia, isso é um filme de um fato, e descobre quem é, que ele de fato é o tal desembargador. Aí ele vira-se para o senhor e disse, o senhor sabe quem eu sou? O desembargador disse, não, graças a Deus, o senhor pode ir embora. Às vezes a gente não sabe, você sabe quem eu sou é muito perigoso, mas às vezes a gente não sabe quem é. Agora, quando você sabe quem é em Cristo Jesus, você sabe que você não é nada. E que você depende tudo dele. Então, e veja bem, esta árvore aqui, se você vai ver a descrição toda dela, ela representa o governo de Nabucodonosor, em que todas as aves dos céus vinham aninhar-se ali, em que os frutos serviam de comida para os animais, ele era a proteção. Mas houve uma ordem dos vigilantes dos céus, que disseram, corta os seus ramos, corta os seus galhos, deixa só o tronco fixado com cobre e ferro na terra. Depois você vai ter que estudar que cobre e ferro são os dois últimos governos que vão perpetuar o sistema babilônico até os dias de hoje. É o governo grego e o governo romano. Porque o governo babilônico, ele acabou se tornando misturado com o Medo-Persa, e quando Alexandre o Grande conquistou, o governo Medo-Persa se acabou e ficou incorporado à Grécia. Nós hoje temos a filosofia grega e o direito romano que governam a terra. O texto está falando da permanência de um sistema só no tronco e nas suas raízes. Nabucodonosor, preste bem atenção, 7 tempos, que dentro da tipologia, esses 7 tempos também vai estar ligado, da ideia de cronologia, os 7 tempos da grande tribulação. É um tempo em que vai desmoronar todo o sistema deste mundo, em que o homem se animalizou ao ponto, ou está se animalizando ao ponto, de perder a sua identidade racional e as suas faculdades emocionais. A frigidez e a imbecilização da raça humana que chegou a este ponto
em que nós não temos muitas coisas para dizer e descrever. Mas naquele fato histórico de Nabucodonosor, houve um tempo, eu quero terminar aqui para a gente voltar quando retornarmos a este assunto. Naquele tempo, Nabucodonosor ficou durante 7 anos pastando, comendo capim, como os bois. Licantropia, talvez seja uma forma de se descrever isto. A doença dos lobos que se tornam homens, ou homens-lobos, ou lobisomem. Ou uma figura de destruição da personalidade, uma loucura, em que o ser humano perdeu a sua identidade. Mas depois de 7 anos, ele levanta a cabeça para o céu. Enquanto você não levantar sua cabeça para o céu, você está enfiado nas chafurdações deste mundo. Quando você estiver olhando só para a altura das torres gêmeas, você está olhando muito baixo. Os meus olhos estão postos naquele que está acima das profundas, das grandes nuvens. Meus olhos estão postos no Altíssimo, que governa os céus e a terra. Um Deus que se interessa por fio de cabelo. Que se interessa com próstata, com câncer. Um Deus que se interessa com coisas mínimas. E que nós podemos nos prostrar diante dele e reconhecer que esse Deus é soberano. E disse, quem é que pode resistir à sua vontade? Quando alguém me disse assim, depois de uma pregação, pastor, muito interessante, mas eu não tenho interesse por isto. Eu não quero isto. Disse, graças a Deus que você não quer. Não é porque você quer que você vai crer. É se Deus quiser, você vai crer. Porque ninguém pode resistir à sua vontade. Saiu sorrindo e debochando. E pouco mais de um mês me telefonou de manhã cedo dizendo, pastor do céu, graças a Deus que meu lugar é no céu. Eu que não queria, acabei querendo. É isso, é sempre assim. É sempre assim. Há uma pessoa que tem frequentado aqui a nossa igreja, ele tinha dizendo, isso para mim é besteira desse homem. E ele disse para o amigo dele, isso não funciona. Isso é enganação. Mas ontem, pela graça de Deus, alguma coisa aconteceu com ele. Ele disse, eu agora posso me render à suficiência de Deus. Isso foi ontem, não foi anteontem não, ontem. Porque Deus, quando quer, ninguém pode resistir à sua vontade. Agindo eu, quem impedirá? Eu só preciso saber se a minha oração é segundo a vontade de Deus. Eu tenho orado algumas vezes por algumas pessoas, eu fico insistindo para saber uma coisa. Senhor, é da tua vontade que eu continue orando? E quando ele me confirma, eu posso ter certeza que mais hoje, mais amanhã, aquilo vai acontecer. Isso aconteceu com 2 pessoas aqui de nossa igreja que teve umas enfermidades assim incríveis, incuráveis. E o Senhor nos mostrou, não se preocupe, eu estou nesse assunto. E quando ele está nesse assunto, pode ter certeza que vai acontecer. Pode o médico dizer assim, não tem jeito.
Pode esperar, tem jeito, para Deus tem. Pode dizer, eu recebi uma carta aqui, depois eu quero um dia ler para vocês, de um cara que creu no Senhor Jesus de uma maneira tão linda, tão linda, tão linda, dentro da cadeia. Durante 1 ano e meio ele botava o rosto na latrina, bem do lado da latrina, na sua cela, e clamava ao Senhor. E a salvação desse homem é tão linda, mas tão linda. Ele leu o livro A Religião, a Bandeira do Inferno, e Deus começou a fazer uma obra na vida dele. Ele deve estar me ouvindo agora. E ele disse que quando a coisa começou a acontecer, Deus montou tudo. Réu confesso, todos os crimes dentro do sistema, todas as provas, o juiz o absolveu e reconduziu ao posto onde ele estava, dizendo, não há provas. O advogado que o defendeu de graça. Porque Deus move os céus e a terra para atender aqueles a quem ele está operando. Não tem jeito, meu irmão. Ele pega um rei soberbo como Nabucodonosor e humilha e faz desse homem um adorador. Quem podia dizer que Nabucodonosor terminaria a sua vida adorando a Deus? É Deus que muda o coração, não só muda os tempos e as estações, não só depõe reis e estabelece reis, mas ele tira coração de pedra e põe coração de carne. Ele tem o poder de fazer isto, até mesmo em pastor. Deus salva pastor também. Que a coisa mais difícil que tem é salvar pastor. Mas Deus salva. Nós temos muitos pastores nesse Brasil que precisam ser salvos por Jesus Cristo. Porque são enganadores. Como eu também fui. Mas Jesus tem poder de mudar reis e imperadores. E tem poder de mudar você e eu. Você tem certeza do seu novo nascimento? Não me responda. Um irmão ficou com essa pergunta essa semana, e eu estava conversando com ele, ele disse, durante a semana o Senhor tratou bastante com ele, e é o Senhor que tem que tratar. Não somos nós. E não são evidências nossas, são evidências de Deus. Você tem certeza de você nasceu de novo, ou você é apenas um membro da igreja? Ou você é apenas um participante de um sistema religioso? Nós temos que buscar isso diante da face de Deus. Ele continua falando. O Senhor disse, na noite em que foi traída, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Todas as vezes que vocês fizerem isto, façam em memória de mim. E todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão anunciar a minha morte até que eu volte. Ele não disse vocês vão anunciar a minha ressurreição, mas a minha morte. Porque é pela sua morte que nós morremos. E é pela sua vida que nós vivemos. E se nós vivemos, nós temos que anunciar a sua morte como real na nossa vida. E a morte do Senhor Jesus Cristo tinha como finalidade nos justificar de todo o pecado. Esse é um momento em que a igreja se reúne para relembrar os fatos que aconteceram. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.